Eu entro na casa e começo a chamar minha sobrinha aos gritos, né? Zaida, Zaida e nada. Só quando entro na lavanderia é que eu a vejo já enforcada. E ela tinha hematomas nos braços. Ela tinha aqui e aqui, nos dois braços, e eu fiquei assim e disse: eu sinto que eles já brigaram, né? Mas eu disse: bom, Tudo perfeito. Ou seja, como se alguém tivesse manipulado e limpado as digitais. Tudo, tudo, tudo. Tipo, como policial eu vi isso, né? Eu, como ex-policial, disse: não, isso não foi um suicídio. a filha dela foi quem se suicidou. Ela fez isso porque, olha, aqui estão os comprimidos. Ou seja, na cartela estava vazia, tinha a garrafa de álcool e a maconha. Diz: não, ela se chapou muito. Diz: aqui não tem mais nada para investigar. Vai até ela e começa a bater nela. Ela jogou contra a porta e quebrou a porta com o golpe que deu nessa garota, né? Então eu volto ao mesmo ponto. Se ele fez isso com minha filha, ele faz isso com essa garota. Quer dizer, quantas mais vamos esperar, né? Tipo, que ele faça o mesmo com elas, que as faça desaparecer, ou sei lá, né? Eu a encontrei, assim, enforcada, ela se enforcou. Eu disse: não, minha filha não poderia ter feito isso. Hoje vamos conversar com Susana Velasquez, que vai nos contar sobre o caso de sua filha, Zaida, uma jovem que foi encontrada sem vida em sua casa numa tarde marcada pela tragédia, e também com seu tio. Embora as autoridades tenham classificado o fato como um ato auto-infligido, sua família afirma que as provas e o contexto que envolviam sua vida apontavam para outra direção. Bom, meu nome é Susana Velasquez Martinez. Sou mãe da Zaida. Zaida tinha 27 anos. E uma vez estávamos indo à feira. Ela disse: vem, mamãe, vou te apresentar um amigo. E ela apresentou ele para mim. Ela disse: olha, quero te apresentar o Baruco. E eu não dei muita atenção, sabe? E fomos andando. Eu disse: sabe de uma coisa? Falei: esse garoto não me passa uma boa impressão. Ai, mãe, você vai começar. Eu disse: não é que desde que eu vi ele, eu senti, sabe? Ai, não, não, não começa. Eu disse: tá bom. Então, pouco tempo depois, ele me disse: já somos namorados e não sei o quê. Eu disse: eu não quero ele aqui dentro. Porque ele não me passa uma boa impressão. Tipo, não, não, eu não quero. Ele me disse: tá bom. Um dia ela o levou. Ela o apresentou formalmente para mim, conversamos e tudo mais. Mas como mãe, a gente tem aquele pressentimento, aquele sentimento de que não, não, não vai dar certo, né? O tempo passou, eles foram morar juntos. Então, primeiro eles moraram com a mãe dele. Mas eles tinham muitos problemas. E eu disse para ela: filha, eu não posso aceitar vocês aqui, né? Porque em primeiro lugar eu não gosto. E ver o que ele está fazendo com você ou ver vocês se dando mal, sinceramente não. Melhor evitar problemas, então ela foi para casa em Ecapistla. Eles foram embora e tudo. Eles não nos visitavam muito, ele também não ia lá em casa. E quando ia, era muito reservado. O tempo passou, mas eu comecei a perceber como ela estava mudando. Ela sempre estava arrumada, parou de se arrumar, de passar perfume, já não passava batom. Ou seja, muitas coisas foram mudando. E eu perguntava para ela: mas por quê? Ai, é que ela fica brava, mãe. É que você sabe como ela sente ciúmes. E eu disse: mas se ele te conheceu assim, você não tem por que mudar. Não, para evitar problemas, é melhor assim. Tá bom. E assim ela começou a mudar. Ela já não saía mais, sim. Meu neto, porque ela teve um filho, meu neto mora a umas 5 quadras da minha casa. É do primeiro marido dela. Então a gente via meu neto na quinta, sexta e sábado. E ela ia buscá-lo. E ele ficava muito bravo porque dizia: ai, senhora, é que ela fica conversando com o pai de Adonai. E eu disse: é que o pai dele tem que conversar. Quer dizer, o menino tem 9 anos, não tem como não conversarem, né? Quer dizer, obviamente eles têm que falar sobre o que ele tem que fazer na escola, tarefas e tudo isso. E desde então comecei a perceber que eles tinham, tipo, conflitos. E eu disse para elas: Aida, alguma coisa vai acontecer. Não, não, mãe, eu vou conversar sobre o que... Bom,
A questão é que eles ficaram juntos por 2 anos e nos últimos meses começaram a ficar mal, cada vez pior. E ela me dizia, mãe, é que ele diz que sente inveja de mim, que tem raiva de mim. E eu perguntei, mas por quê? Por que o Baruco teria raiva de você? Quer dizer, vocês são um casal, não tem motivo para isso. E ela me disse, é que ele diz que eu já tenho casa, tenho trabalho, tenho um filho, tenho minha família que me apoia. Falei para ela, se a família dele não apoia, não é meu problema. Se eles não se esforçaram, então fazer o quê, né? Não tem por que fazer isso. Você diz que essa é a briga, de que você tem trabalho, de que você nos apoia, e eu disse, fazer o quê? O tempo passou e daí ela começou a ter mais e mais problemas, e eu disse para ela, você já deveria terminar com ele. Não, mamãe. É só um pequeno problema porque eu não mandei a localização para ele, que eu não mandei isso. Ele a levava para o trabalho e às vezes ficava lá para cuidar dela. Ele falava, como você está sozinha, algo pode acontecer com você. E minha filha, por amor, por qualquer motivo, porque às vezes o amor é cego, ela deixou que ele ficasse no trabalho. Ele trabalhava como vigilante lá no World Trade Center. Lá ele trabalhava, então ele trabalhava de 24 em 24 horas, não sei como era o horário dele, mas ele trabalhava à noite. E o pai dele era seu substituto. Parece que a mãe dele também era. Entre os 3, eles se revezavam nesse trabalho. Assim, isso dava a ele a oportunidade de levar minha filha ao trabalho e ficar lá. E então eu disse para ela, mas por que você permite isso, né? Ou tipo, assim não dá. Quer dizer, onde está sua liberdade, seu espaço? E ela me dizia, ai não, só para não ter problemas. Bom, infelizmente eu pensava, bom, ela não quer ter problemas, né? Nunca percebi esse sinal de alerta de que algo já acontecia. Sim, porque depois ela chegava com os braços roxos e ela gostava muito de usar aquelas blusinhas curtas. E ela começou a usar blusas de manga longa. Eu perguntava, por que você mudou? Ela disse que ele não gosta que eu use blusinhas curtas. Mas um dia, em um quarto que temos um simulador de escada e uma esteira, e ela começou a fazer exercício. Ela trocou a camiseta por uma mais curta. E eu entrei para vê-la, estávamos conversando e eu vi os braços dela. Perguntei, o que aconteceu com você? Ela disse, nada, estávamos brincando. E eu disse, que jeito de brincar, né? Aconteceu. Imagina que ela ia passar uns dias com a sogra. Acho que ela mora ali atrás, a 3 quarteirões da casa. Então elas ficavam lá alguns dias por causa do trabalho, porque se fossem para Yekapistla ficaria muito longe para elas. E economicamente elas não estavam muito bem, né? Então ela ficava lá. Depois ela me convidava, mas obviamente eu já não era bem recebida, né? Porque ele era solteiro, sem filhos. E aí quando ele se junta com a minha filha e com o filho dela, não é muito agradável para a senhora, né? Mas eu disse, bom, se você quer viver assim, tudo bem. Mas eu sempre estava lá com ela, né? Mas eu percebia que ele, tipo, não gostava de conviver com a gente. Ele deixava ela ir com a gente, tipo, sozinha para casa, né? Tá bom. E aí começaram a ter esses pequenos problemas, tipo, por que que você vai vestida assim? Quer dizer, no trabalho ela colocava um moletom na cintura. Eu dizia, você não deveria ficar assim. Ela colocava o gorro, quer dizer, cobria o rosto, e eu disse, você mudou muito. Porque ela sempre se arrumava bonitinha e tudo mais. Ela parou de fazer isso. Porque já quando ela começou a sair com essa pessoa, Baruco, ele era uma pessoa tóxica. Se você me entende, era um homem tóxico. Porque assim que começou a sair com ela, nós paramos de nos ver. Eu dizia para ela, ei filha, e aí? Quando a gente se vê para conversar, para conviver como família? Não, não posso. Não, é que ele não deixa. É que ele fica bravo. É que ele é muito ciumento. É que ele é muito tóxico. E desde que esse relacionamento começou, até a amizade e a comunicação se perderam.
porque ele tinha ciúmes até de mim como tio dela, sabe? Para mim ela era como uma filha, ou seja, para mim minha filha e minha sobrinha eram como minhas filhas. E eu convivi com elas desde pequenas. Quer dizer, éramos uma família realmente, como se diz, uma família normal. Até que essa pessoa chegou e aí você percebe quando ele a submete e você não sai. Não isso, estou, não sua família, e não, e não, e não. Então foi assim que as coisas aconteceram. Foi aí que percebemos. Até entre a família a gente conversava sobre isso, entre minhas irmãs, minha mãe, minha filha. Poxa, que situação horrível, cara. Esse cara tá louco, cara. Não deixa ela sair, não deixa nem ela respirar, cara. Tipo, que absurdo. Não, ela estava bem. Ai, é que ela se apaixonou por ele. Se apaixonou porque depois ela me dizia, é que os olhos dele acho que são verdes, acho que ele tem olhos verdes. Os olhos verdes dele, eu disse, mas ele é horrível. Mas tudo bem, você gosta dele pelos olhos verdes, né? Quer dizer, chegou um momento em que ela se apaixonou tanto que perdeu, eu sinto que perdeu o chão porque o mundo dela era ele. Tudo era ele, ela ia com ele e tirava fotos, tipo, ia comer comigo e tirava foto minha e até da sala. E eu dizia para ela, por que você manda foto para ele? Para ele acreditar que você está aqui. Ai, mãe, é para não ter problemas. E tudo bem. Mas às vezes eu pensava, bom, contanto que ela não tenha problemas, mas era algo que me incomodava porque ela nunca foi assim. Com o pai do meu neto, ela nunca agiu assim. Ele perguntava, vai ficar com sua mãe? E ela dizia, sim. E eu dizia para o meu genro, se você achar bom, se não então, ou você vem buscá-la, ou o importante é que estejamos todos aqui, né? Mas esse rapaz não quis conviver e depois começou a brigar, mas quanto ao pai dele, como ele é pedreiro, ele fez um muro para mim. Certa vez, enquanto fazia, ele perguntou, o que você vai deixar para o meu loirinho? Eu disse, o que vou deixar para ele? Pois é, já que sua filha está com o meu loirinho, você tem que dar alguma coisa para eles. Eu disse, não, para eles tem que custar, eles têm que trabalhar, agora sim, para conseguir o que quiserem. Ai, não, ao menos deixa aqui. Eu disse, não. E ele insistia muito nisso, né? Coisa que eu nunca dei muita importância. Eu pensava, esse velho... Mas no fim das contas, depois que tudo isso aconteceu, eu percebi e pensei, pois é, talvez eles quisessem alguma coisa em termos financeiros, né? Eu te digo, começaram a brigar. Sob a aparência de um relacionamento amoroso, Zaida foi se envolvendo pouco a pouco em uma dinâmica profundamente tóxica. O que no início podia parecer demonstrações de interesse ou preocupação, gradualmente se transformou em controle constante. A necessidade de saber onde ela estava o tempo todo, vigilância excessiva e, posteriormente, maus tratos físicos. Tudo isso foi violência emocional e depois maus tratos ou violência física. Segundo relata sua família, Zaida não conseguia dimensionar o perigo do caminho que estava seguindo, presa em um relacionamento marcado pela dependência emocional e pelo medo. Jamais imaginou que essa situação acabaria levando-a a um desfecho trágico. Mandam minha filha até Coajimalpa para trabalhar e ela me diz, mãe, o que eu faço? Ela estava doente, ela começou a trabalhar lá no final de 2019, começou a trabalhar. Tentamos procurar um quarto ou algo que alugassem por lá até Coajimalpa, mas não encontramos. E ela ia todo dia até lá. Depois ela me dizia, mãe, estou sem dinheiro. E eu dizia, bom, e o Paro não te apoia ou o quê? Não, mãe, é que às vezes ele não tem ou passa mal. Mas eu a via muito estranha, sabe? Mais uma vez eu disse para ela, se ele fizer alguma coisa com você, eu conto para o seu pai imediatamente. E aí vamos ver o que ele faz. Ou ele conversa com ele ou bate nele, não sei, mas alguma coisa ele tem que fazer. E a gente tira você dessa relação, porque não é possível que você fique assim com ele. Então eu acho que por isso ela não me contava tanto o que ele fazia com ela. Porque eu dizia para ela, se ele fizer alguma coisa com você, ele vai ver só, esse cara não vai se safar, né? Então ela me dizia, não mãe, tá tudo bem. Mas eu percebia porque a gente ia juntas até o ponto e ele a levava.
Apesar de irmos as duas, ele a levava pelo braço e os dois iam conversando sobre o quê, não sei, mas tipo, a gente não podia conversar juntas. Aí a gente já ia no ônibus e ele só fazia assim, sabe? Não sei se ele estava vigiando ela ou o quê, mas ele fazia isso. E lá vamos nós. Agora sim, dentro do ônibus, ele ligava para ela e eles ficavam conversando e eu dizia para ela: "Você acabou de vê-lo, sobre o que vocês ainda conversam?" Enfim. E foi assim que percebi o relacionamento deles. Ele era muito obsessivo, muito ciumento, mas nunca imaginei, sabe, que tudo isso fosse acontecer. Te digo, chega a segunda-feira, 21 de novembro, te digo, ela estava comigo e me disse: "Mãe, já vou embora." Ela arrumou a mala, compramos mantimentos porque fomos ao Sam's e, assim, nós duas compramos juntas. E te digo, quer dizer, ela comprou bastante coisa e eu também. E ela levou a mala grandona dela e ainda falei: "Como você vai assim com essa mala enorme?" Ela disse: "Não, eu aguento sim." Bom, ela foi embora, chegou em Morelos. Ela me ligou e disse: "Mãe, cheguei bem em Morelos." Eu respondi: "Ok." Ela disse: "Vou me apressar." E ela me disse: "Sabe, mãe, vou me apressar porque vamos combinar o que vamos fazer. Mas te digo que naquela segunda-feira eles começaram a discutir." Estávamos na sala e eu ouvi que ela ligou para ele, que começaram a discutir e tudo mais. E ela disse: "Então, se você quiser, se não fazer o quê? Mas já vamos terminar ou vamos nos ver a cada 3 dias, mas a questão é que já vamos nos afastando pouco a pouco." Ele disse a ela: "Isso não me parece certo." A questão é que ela desligou, combinaram de se ver, agora sim, na quarta-feira, e ela foi embora. Ela me mandou mensagem na quarta: "Mãe, vou fazer isso para comer." E ela foi comprar as coisas, né, ou seja, para fazer aquela comida naquele dia. Ela me mandou foto de como arrumou a mesa, dos pratos e tudo mais, e eu disse: "Ficou bonito, né?" Ela disse: "Sim, só espero ele chegar. Se ele me mandar mensagem e eu não responder mais, é porque ele já chegou." Quando ele estava lá, ela não podia me mandar mensagens porque ele ficava bravo. Então, quando eu mandei mensagem para ela às 7 da noite, eu disse: "O que aconteceu? Como você está?" Ela não me respondeu mais. A mensagem ficou só com 2 tiquezinhos, né? Eu pensei: bom, eu imaginei que ele já estava lá, né? Porque ela já não me respondeu. No outro dia, ela todos os dias me mandava mensagem: "Mãe, bom dia, como você está? Como você amanheceu?" E no outro dia ela não me mandou mensagem, porque ela acordava às 5 ou 6 da manhã, saía para correr e tudo mais, e não me mandou mensagem e eu fiquei assim, pensei: que estranho, ela deve ter dormido demais, né? Não sei. E além disso, pensei: acho que aquele lá ainda não foi trabalhar. Pensei: assim que ele sair, ela vai me mandar mensagem. 9 da manhã e ela não tinha me mandado mensagem. Eu mando mensagem de novo. E eu disse: como você está? O que aconteceu? Nada. E eu disse: que estranho. Às 11, nada. Ela não me responde. Me liga o pai do meu neto e me diz: olha, senhora, a Zaida não te ligou? Eu disse: não, ela não me ligou. Já mandei mensagem para ela, mas ele disse que ela não responde nem liga. E ele me diz: é que ela tem que vir buscar o Adonai. Ele disse: para combinar, eu falei sim. Ela disse que viria buscá-lo, pois era a vez dele ficar conosco. Disse que ia ligar de novo para ela e ele falou para ligar. Ele achou que ele estava com vocês em Santa Catarina, mas falei que não, agora ele está em Ieca. Ele me disse: bom, vou ligar para ela ao meio-dia e meia. E nada, nada. E achei estranho. E eu ligo para minha vizinha. Falo para minha vizinha: sabe de uma coisa? Vá ver minha filha, bata na porta e diga que estou ligando para ela atender. Ela foi, bateu na porta e disse: sabe de uma coisa? Mesmo assim não me atende. A porta está aberta, mas ela não me atende. E tem música. Eu pensei: que estranho. E já era 1 da tarde e eu liguei para outra vizinha. Eu pedi: vá ver minha filha. Perguntei: por que ela não me responde? Ela disse: sim, eu vou agora.
Ela foi lá, bateu e me disse: "Você acredita que ela não me respondeu?" Ela disse: "A porta está aberta e dá para ouvir a música." Eu disse: "Mesmo que a música esteja alta, ainda dá para ouvir." Porque imagina que essa é a porta principal, que tem grades. E a outra porta fica a essa distância e a sala está ali, né? Tipo, não, tipo... Eu quero pensar que por mais forte que minha vizinha bateu, tipo, ela tinha que ter ouvido, né? Então, para isso, aí eu falo pro meu irmão: "Sabe de uma coisa? Eu ligo para ele e falo: vai para casa, porque se ele não me responder..." E aí foi quando ele me disse: "Sim, eu vou lá ver ela." E falou: "Mas se eu demorar um pouquinho..." Eu falei: "Tudo bem." O fato de Zaida parar de responder mensagens e ficar incomunicável por tanto tempo imediatamente acendeu o alerta para a família dela. Esse silêncio não era normal e começou a gerar uma preocupação cada vez maior. Foi então que Dona Susana pediu ao irmão que fosse até a casa de Zaida para verificar se ela estava bem, sem imaginar que aquele momento marcaria o início do terrível pesadelo que até hoje continua assombrando sua família. Meu nome é Eric Velasquez Martínez e estou aqui porque queremos justiça pelo feminicídio da minha sobrinha, que é a Zaida Celsin. Então isso foi em 22. Então eu estava trabalhando e ela ficou me ligando várias vezes, me ligou no trabalho e disse: "Ei, sabe de uma coisa? Não sei se você pode. Dá uma passada para ver minha filha." Ela disse: "Porque eu estou ligando e ela não atende, e já estou achando estranho." E eu perguntei quem estava lá, o porquê. Ela disse: "Bom, é que ela foi morar lá, mas assim, já estava terminando com o parceiro dela e não sei que problemas eles tinham. E eles estavam morando lá." Eu falei: "Nossa." E aí, bom, pedi permissão e saí com um colega, porque me disseram tipo que fulano me acompanhasse para ver o que estava acontecendo. E sim, meu chefe me deu permissão. Fomos e chegamos ao local, a casa da minha irmã. E eu fiquei batendo e batendo por uns 10 minutos, gritando, e então pedi uma escada para uma vizinha. Ela me emprestou. Eu pulei, mas quando estava subindo, olhei e vi a porta de dentro entreaberta. Achei estranho. Pensei: isso não acontece em uma casa normal. O que está acontecendo? Eu pulo, entro na casa e começo a gritar pela minha sobrinha, né? Zaida, Zaida, e nada. Só quando entro no área de serviço é que a vejo já enforcada. E bom, aí eu realmente entrei em choque, né? De que agora, como é que eu conto para minha irmã uma situação tão grave assim? Aí pensei: fazer o quê, né? Ela precisa saber de qualquer jeito, já foi. Liguei para minha irmã e falei: se prepara, porque, bom, ela já estava vindo para cá, porque acho que a intuição de mãe já dizia que algo estava errado. Ela já estava indo para casa. Eu falei: se prepara, sua filha já, então... Eu a encontrei nessa situação, né? Ela estava enforcada. E então, depois, bem, as autoridades pegaram, agora sim, o celular da minha sobrinha. Eu acho que, não sei, demorou tipo meia hora, uma hora, não sei, foi pouco tempo. Bem, eu cheguei e então começou igual, né? A bater na porta e nada. Mas quando ele chega, já não tem mais música. Bate na porta e nada. Então é igual, né? Ele vê a porta assim, a segunda ele vê aberta. Ele me liga e diz: sabe de uma coisa? Ela não atende. Vou ter que pular. E ele me diz: o que você acha? Eu disse: então pula. Pede uma escada para minha vizinha para você pular. E ele me pergunta: você tem certeza? Eu disse: pula. Não, porque já faz muito tempo que ele não me responde. Porque eu mandava mensagens para ele e mostrava que ele estava online e ele não me respondia, não me respondia. Então, tipo, liguei para ele pelo WhatsApp, liguei normalmente, liguei pelo Messenger e ele não me respondia. Eu falei: já é demais ele não me responder. Dava para ver que ele estava online,
E eu mandei áudios para ele, falei, por que você não me responde? Me responde, por favor. Tipo, nada, nada. Mensagens de texto, nada, né? Aí eu comecei a desconfiar mais ainda, sabe? Porque achei muito estranho ele não me responder mais. E aí já tudo, meu irmão chega, pede a escada, pula o muro. E aí ele entra, né, e diz que entrou no quarto, mas não a encontrou. E ele vai para a área de serviço. A área de serviço é tipo um lugar de lavar roupa. Aham, e é comprida, tem a sala de jantar. E a cozinha fica desse lado e tem um corredorzinho. Aí você chega na área de serviço, sim, é uma lavanderia grande. Nesse quarto eu coloquei proteção. E então meu irmão entra e a encontra lá pendurada. Ele a encontra pendurada e... Bom, na verdade não sei, imagino que a reação dele foi igual à minha e sim, é algo que você não espera. Porque, bom, não, quer dizer, eu estava estudando, eu estava fazendo muitas coisas e com um filho, e quando meu irmão me ligou, sim, ele me contou, né? Sabe o quê? Bem, sua filha se enforcou e eu disse, como assim, você tá brincando? Quer dizer, eu pensei e falei, não, não pode ser, ela deve estar brincando, não sei, mas não, 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 eu disse, isso é uma piada de mau gosto. Não, isso não entrava na minha cabeça. Sério, quando eu recebi essa notícia, eu não sabia nem o que fazer. Você perde a noção do tempo. Não, tipo, sua cabeça, não sei, às vezes, não sei se você apaga tudo, não sei, eu fiquei paralisada e foi assim, quando caiu a ficha, eu escolhi. É que não pode ser. Mas para isso, quando eu disse para ele ir, eu saí de casa com meu marido. Saímos por volta de 2h30, 3 horas, porque paramos para abastecer o carro. Meu irmão me ligou e disse, sabe de uma coisa, irmã? Me perdoa se eu não consegui chegar a tempo. Eu perguntei por quê. Quer dizer, quando ele me disse isso, eu pensei que minha filha tinha saído, sei lá, né? Algo assim. Ou que ele a viu brigando e foi embora. Não sei. Foi o que pensei na hora. E perguntei, mas por que, irmão? E aí foi quando ele me disse, é que eu a encontrei assim, pendurada. Ela se enforcou. E eu disse, não, minha filha não poderia ter feito isso. Ele me disse, foi assim que eu a encontrei, irmã. Vou ligar para a polícia e, bom, agora para que eu vou? Mas para isso, quando ele pulou e já a encontrou, aí sim ele chamou a polícia. A viatura chegou e, como a porta principal estava trancada, meu irmão me ligou e disse, sabe de uma coisa? Eles vão ter que arrombar a porta. Porque, obviamente, os policiais não podiam pular, né? E ele me disse, eles vão ter que arrombar a porta porque está trancada. Eles quebraram um pouco da parede e, obviamente, as fechaduras e tudo mais entortaram a porta para poder entrar. Eles entram e a segunda porta é a que estava aberta. Então, os policiais vão ver minha filha, né? Então, eles a encontram assim, enforcada. E então, acho que demorei uns 30 minutos, porque estávamos no caminho e tinha muito trânsito. Encontramos uma viatura e meu marido falou para o policial, sabe de uma coisa? Por favor, temos um problema. E então ele teve que contar, né? Sabe de uma coisa? Acabaram de nos ligar dizendo que encontraram a nossa filha enforcada e precisamos que você nos faça o favor de abrir caminho para a gente, né? Para chegarmos lá. Então, de Chalco para Cocotitlã já abriram caminho para a gente e então fomos rapidinho. Acho que demoramos uns 40 minutos para chegar em Yecapistla. Chegamos, aí estava a ambulância da viatura e obviamente eu cheguei e entrei, né? Porque meu irmão já tinha me dito que ele estava na área de serviço.
Entro na área de serviço e vejo minha filha, vejo ela lá enforcada. Mas não, eu não podia acreditar, sabe? Eu dizia, não é possível, não, porque tínhamos muitos planos e eu falei, não. E sim, eu fiquei com raiva, sabe? Porque assim, eu conversei com ela e perguntei, por que você fez isso? Por que fizemos tantas coisas para você fazer isso? Essa foi minha primeira reação de raiva, sabe? Porque eu pensei, fizemos tanto, trabalhei tanto para você fazer isso. Então eu a abracei, mas ela já tinha a mão fechada. À esquerda. Quando eu a abracei, coloquei minha mão embaixo e abri a mão dela e ela estava com um comprimido. E sim, eu fiquei assim, falei, não, não pode ser, né? Ela ainda estava de pantufas, minha filha. Ela ainda estava de pijama. E ela estava pendurada aqui. E a escada estava caída. Na verdade, não estava caída, estava encostada, mas a uma distância, tipo, daqui até onde você está, sabe? E eu comecei a pensar e falei, peraí, como ela subiu? Ou jogaram ela, tipo, não entrava na minha cabeça, sabe? Obviamente eu saí para verificar o quarto dela. Entro no quarto dela e no móvel dela eu vejo uma cartela de comprimidos. Vi uma garrafa de vinho. Tinha um cinzeiro com maconha. E a cama dela estava desarrumada. O computador dela estava lá. Tinha um caderno. O celular dela estava lá. E a perita veio comigo. Ela veio atrás de mim porque o pessoal da ambulância estava cuidando da minha filha. E a perita chega e me diz, não toque em nada. Eu disse não. E ela olha para o móvel da minha filha e me diz, então veja. Veja, ela diz. Ou seja, aqui já não há mais nada a fazer. Sua filha foi quem se suicidou. Ela fez isso porque, veja, aqui estão os comprimidos. Ou seja, a cartela estava vazia. A garrafa de álcool e a maconha estavam lá. Ele afirma que ela tomou uma grande quantidade e conclui que não há o que investigar. Foi suicídio. Bem, a perita me disse, é que ela se suicidou. E eu disse, não foi isso. Não, ou seja, isso eu não posso afirmar, né? Ou seja, porque ela não poderia ter tomado tantos comprimidos porque não teria forças para se enforcar. Com um comprimido de diazepam ou o que quer que ela tenha tomado, obviamente já te derruba. Ou seja, ela não poderia ter tomado 8 ou 10 comprimidos. Ela nem conseguiria sair da cama. Além disso, ou seja, aí ela ficaria na cama. Ela não teria forças para se enforcar. E melhor ainda, não foi a filha dela. Ela começa a juntar as coisas da minha filha e nós vamos até onde está minha filha. E então, sim, não faltava muito, quer dizer, faltava bem pouquinho para ela tocar o chão. E nisso, acorda, porque era de plástico, arrebenta e minha filha cai. Mas para isso, quando cheguei e abracei minha filha, eu a levantei, ela estava de pijama até aqui e eu levantei assim, sabe? Porque eu estava acariciando ela e ela tinha hematomas nos braços. Ela tinha aqui e aqui. Nos 2 braços e eu fiquei assim e disse, eu sinto que ela lutou, né? Mas eu disse, bom, eu encontrei um comprimido na mão dela e a perita me disse, isso, não há mais nada para investigar. Sua filha se suicidou. Sua filha estava passando por um momento de depressão e eu disse, como a senhora pode dizer isso? Não, eu disse, vamos ver. Nisso, abri a geladeira e disse, olha, minha filha fez comida para 3 dias porque ela ia para minha casa e precisava trabalhar, então tinha que levar comida. E além disso, obviamente, fez para nós também, né?
E ela começou a me dizer, não, não tem mais nada para discutir. Ela vai levar porque o pessoal do IML já tinha chegado e ela disse que não, que pediu para chamar o pessoal de feminicídios. Já chegou a ambulância de feminicídios, recolheram o corpo e levaram ela. Isso foi na quinta-feira, por volta das 5 da tarde. E só nos entregaram o corpo na sexta-feira por volta das 9 da noite. Mas para isso nós pedimos que fizessem o exame toxicológico e tudo o que precisa ser feito, né? Então, quando fomos a Cuautla buscar o corpo da minha filha, mas para isso, quando levaram minha filha de casa, eu disse para a perita, vai isolar a casa, vamos fechar para que investiguem, pois esse era o procedimento, né? Acho que como protocolo isso deve ser feito. E ela me disse, não, porque as provas estão aí, não podemos fazer isso. Não há mais o que investigar. Eu disse, ok. A casa não foi fechada, não colocaram fita de isolamento e no dia seguinte fomos buscar minha filha. Eles pediram todos os documentos. Mas eu não sei como é o procedimento, né? Mas eu pensei que quando fossem me entregar minha filha, a gente ia entrar, tipo, sei lá, numa sala, não sei como chamam, consultório ou algo assim, né? Onde ficam as macas, as geladeiras, e aí iam me mostrar minha filha, né? Não, a gente entrou na promotoria, tinha uma caminhonete ali, tipo de forense, algo assim como um carro funerário. E chegamos e já íamos entrar nesses escritórios, né? Onde fica a patologia, não sei, algo assim que se chama. E eu disse que a gente ia reconhecer o corpo da Zaida e ele falou, não, ela está aqui. E abrem a caminhonete e tiram o corpo. Ele me diz, aqui você pode reconhecê-la. Então eles abriram e baixaram o zíper do saco, mas obviamente só até aqui. E ele me perguntou, é sua filha? Eu disse sim. Então eu já ia abraçá-la e ele me disse, não, você não pode tocá-la. Eu disse, ok. E ele me disse, vão levá-la no carro funerário para que na funerária a preparem. Eu disse, ok. Então levamos roupas e tudo. Já entregaram minha filha da funerária por volta das 11 da noite. Apesar do profundo impacto que foi encontrar sua filha nessas circunstâncias, o que mais preocupou a senhora foi a atuação das autoridades periciais. Segundo ela relata desde o início, a morte de Zaida foi arquivada como suicídio, sem que, na sua opinião, fossem investigados a fundo outros elementos do caso. Para a família, as ações e comportamentos tanto de Zaida quanto de seu parceiro antes de ela perder a vida eram muito suspeitos e contraditórios. Motivos pelos quais consideram que existem linhas de investigação que deveriam ter sido exploradas com maior profundidade. A perita diz que realmente fez a autópsia, mas não nos entregaram nenhum documento. Ou seja, nada. O exame toxicológico demorou cerca de meio ano para nos entregarem os resultados. E isso porque contratamos uma primeira advogada. E a perita ficava incomodada porque meu marido chegava, o advogado chegava e eu também chegava. Chegávamos os três, ou às vezes nos acompanhavam meu filho, meu irmão, e a perita ficava incomodada. Um dia ela nos disse, se vocês já contrataram uma advogada, por que vocês vêm aqui? Vocês vêm de tão longe? E eu disse, não se preocupe. Quer dizer, desde que esse caso seja resolvido, não importa de onde eu venha. Mesmo que eu dê 20 voltas, não importa. Por isso contrataram um advogado. Eu disse que sim, mas não me incomoda vir aqui. Eles colhem nosso depoimento. Mas não colhem o depoimento do meu irmão. Então, desde aí, eu comecei a perceber que alguma coisa não estava bem, né? Porque se foi ele quem encontrou minha filha, ele deveria ser o principal, agora sim, suspeito, e deveria ser a principal pessoa de quem deveriam tomar depoimento, né? Nem sequer, e ela só se baseou no depoimento que o policial tomou e só isso. Então, tomam o depoimento do meu marido, tomam o meu também.
E foi só isso que nos perguntaram, como era a nossa relação, por que que ela morava lá longe e por que, na verdade, por que que a criança não morava com eles, enfim, todas essas coisas. Declaramos tudo. E ela me disse, sabe de uma coisa? Preciso da senha do celular da sua filha. Então eu já disse para o meu neto, sabe de uma coisa? Preciso da senha do celular da sua mãe. Ele me manda a senha, pois a perita nunca conseguiu desbloquear. Ela me disse, é que não consigo desbloquear. Ficou enrolando, dizendo que não conseguia. E eu disse para ela, bom, não é um celular complicado, também não era o melhor celular, era um celular qualquer. E nunca conseguiram, segundo ela, desbloquear. Não me deram o celular, não me deram o caderno que ela tinha, nem as outras coisas dela, o computador, ou seja, não me deram, porque ela disse que como ali ela tinha evidências, ela não queria que surgissem conflitos. Ela disse, é melhor deixar assim. Eu perguntei, por que deixar assim? Não, quer dizer, se há um culpado ali, então vamos encontrá-lo. Quer dizer, fazer o quê? Agora vai ter que pagar quem tiver que pagar, fazer o quê, né? Ela não quis devolver pra gente. Quando tomaram o depoimento da Baruco, foi só no quinto, sabe? Porque eles mandam tipo intimações, só na quinta intimação. E isso porque meu marido ia lá o tempo todo. Já chamaram não e não e não. Acho que ele incomodou tanto a perita que ela disse, ok, vou te dar a intimação e você vai entregar. Então, como meu marido estava com o advogado disse, ok, vamos deixar a intimação, mas eu vou descer e eu mesma vou entregar a intimação. Só foi na quinta vez que esse rapaz, esse Baruque, se apresentou em Cuautla para depor. E foi aí que ele disse que sim, tinham marcado de se encontrar, mas que na hora ele não quis ir, preferiu voltar, e que na verdade ele não sabe nada sobre isso. E ela me disse, então essa na perita me disse, é que Baruque já declarou que ele não, em nenhum momento chegou com sua filha saída, que ele estava em outro lugar e que ele não foi. Ela disse, e eu acredito nele porque ele me deu a palavra dele. E eu falei, como é possível acreditar só na palavra dele? E ela disse, ele jurou que não foi ele. Eu respondi, não é possível, não podemos nos basear só porque ele jurou e deu a palavra de que não foi. Eu disse, por que você não investiga melhor? Por que ele tratava ela assim, sabe? E ela me disse, não, é que ele já me falou que eles chegaram a um acordo de amarrar o moletom na cintura, de ficarem mandando mensagens e fotos. Eu disse para ela, sim, mas isso não é normal, porque ele maltratava ela, ele humilhava, diminuía, sabe? E a gente tem todas essas mensagens que ele mandava para ela. Então ela me disse, não, ele já deu o depoimento dele e eu acredito nele e vai ficar assim mesmo. A perita não mandou ninguém investigar com os vizinhos para ver se realmente ela era maltratada, porque ali todo mundo percebe. Então ela não mandou investigar nada disso. E o pior é que ela acreditou, né, no Baruque de que não foi ele e pronto. E como eu disse para a perita, eu tenho a foto de que minha filha cozinhou. Agora sim, ela preparou esses 2 pratos, ou seja, arrumou e decorou a sala de jantar bem bonito. E depois disso, ela já não me respondeu mais. E eu disse, quando minha filha sempre estava com o Baruque, ela me falava, mãe, se eu não te responder assim que ele for embora, eu te ligo, porque ele não deixava ela. Ele não deixava ela fazer muitas coisas, não deixava ela cumprimentar a vizinha, nem sair sozinha. Então esses já são sinais de alerta. Infelizmente eu não percebi isso na época. Contei isso para a perita, mas ela disse que não. E ela insistiu e insistiu que Baruque não fez nada. E que, bom, minha filha foi quem tinha se suicidado, que ela tinha tomado os comprimidos, o álcool e tudo isso. Quando fizeram o exame toxicológico, minha filha deu negativo.
Então eu disse, é que ela não tomou nada disso porque ela fazia exercícios. Ela estava estudando, ou seja, como é possível que você diga que ela tomou tantos comprimidos? Não. E ela nos dá os resultados e realmente não tinha nada de álcool, ou seja, nada de nada, nem medicamentos, nada. Ela não tinha nada no corpo. Então é aí que sua cabeça começa a trabalhar e você pensa, o que aconteceu ali? O que aconteceu? Porque, bom, não é possível, né? Quer dizer que ela tenha dado esse laudo de que ela se suicidou porque tomou tantos comprimidos. Então, como pai, você começa a pensar, né? E você quer respostas porque não entra na sua cabeça. Não entra porque você via minha filha e ela tinha muitos planos. Seu filho, quer dizer, só com ele eles se davam muito bem. Então, não. Por isso que eu te digo, não entra na minha cabeça que a perita diga que foi ela. E nós mandamos vídeos de como minha filha se dava bem com meu neto e com a gente. Quer dizer, não. E ela insiste que sim. Então, com o passar do tempo, já arquivaram o caso. Quer dizer, ela disse que não aconteceu. Baruch não fez nada. Foi a sua filha que, agora sim, que provocou tudo isso e ficou como se fosse suicídio. Ela não deu mais continuidade. Então é isso que queremos, ou seja, justiça. Queremos investigação. Porque não é possível que só porque ela disse ela se suicidou, tudo ficou assim. Então, não sei. Isso é o que eu quero, não sei que seja feita uma investigação de verdade. Porque ela me disse, é que se exumarmos sua filha vai ser mais doloroso. Eu disse para ela, olha, eu sei que vai ser doloroso. Sei que nada do que eu faça trará minha filha de volta. Mas também não gostaria que o que aconteceu com a minha filha por causa desse Baruch acontecesse com outra pessoa. Mas se a senhora não quiser dar seguimento e me disse, é que a senhora não pode acusá-lo? Eu disse, é que volto ao mesmo ponto. Se ele estava de acordo, por que não marcou na minha casa ou na casa dele? Se ela morava a 3 quarteirões, por que ele teve que marcar até Yekapistla? E em Yekapistla ela tinha todas as suas roupas. Quer dizer, ela tinha tudo, seus perfumes, tudo. Ela tinha tudo porque eles moravam juntos. E agora, quando trouxemos o corpo de Yekapistla para a cidade do México, esse Baruch nunca foi até a casa me pedir, tipo, uma explicação. Quer dizer, se ele não foi, em nenhum momento ele foi me dizer, olha, senhora, o que aconteceu, tipo, nada. Quando foi o novenário, foi o pai dele me pedir os documentos do filho. Eu disse, veja, senhor, na casa não havia documentos do filho dele. E ele começou a me falar umas coisas, sabe? E me disse, bom, eu não tenho culpa se a menina bonita se apaixonou pelo galã do bairro. E sim, eu falei muitas coisas para ele, sabe? Falei palavrões e tudo, falei, como você pode dizer essas besteiras? Falei, e se tivesse sido ao contrário? Começamos a discutir e eu disse, sabe de uma coisa? Não fale mais comigo. Você nem sabe pelo que estou passando e ainda tira sarro falando tudo isso para mim. E ele foi embora. Mas desse tempo de 2022 para cá, tipo, em nenhum momento, tipo, ele nem me ligou, nada. Tipo, se era um casal, pelo menos, né? Senhora, o que aconteceu com ela? Se ela estava bem, eu ia lá ver ela. Tipo, sei lá, alguma explicação, né? Tipo, pelo menos para fingir, né? Mas nada. Não, em nenhum momento ele se aproximou da gente. Então ele não fez nada. Isso te deixa mais desconfiada, né? Porque você pensa, supostamente você amava ela, que ela era tudo para você. E você nem sequer se aproximou, tipo, nem é como se tivesse medo de mim, né? Quer dizer, ele tem o quê? 27 anos. Ele tem uns 27 anos. Não pode dizer que tinha medo de mim, né? Nem parecia que eu era um monstro.
Então é por isso que queremos uma boa investigação. Queremos justiça porque não é possível, né? Esse rapaz, esse homem, justamente porque morava a alguns quarteirões da minha casa, ele foi a uma festa há pouco tempo. Um conhecido que é muito próximo do meu genro encontrou Baruch nessa festa. Então ele disse que Baruch estava com uma namorada e que, sabe, tipo, ele estava muito... não queria que ela dançasse, que ela não fizesse isso. A garota foi ao banheiro, como ela demorou, ele foi atrás dela e começou a agredi-la. Ele a jogou contra a porta e quebrou a porta com a força do golpe que deu nela, né? Então volta ao mesmo ponto. Se ele fez isso com a minha filha e está fazendo isso com essa garota, quer dizer, quantas mais vamos esperar, né? Ou seja, que ele faça o mesmo com elas, que as faça sumir, sei lá. Porque, bom, obviamente ele é um paciente psiquiátrico e temos as receitas mostrando que ele toma medicação. Quer dizer, desde os 7 anos ele sofre de ansiedade. E, obviamente, também o hospital psiquiátrico que fica ali perto de casa tem o prontuário dele. Quer dizer, contamos tudo isso para a perita, mas ela disse que isso não é motivo para que ele tivesse tido alguma alucinação ou algum desespero ou ansiedade para cometer isso. Sim, ele segue a vida dele normalmente e já aconteceu dele ver minha irmã e rir. Para mim, isso é deboche e sei que algo aconteceu ali. Para mim, isso não é normal. E o pai dele também, né? Eles veem minha irmã e começam a rir e zombar. Como se dissessem, vem cá. Eu continuo aqui. Então, como eu digo para minha irmã, agora realmente não pode haver impunidade aqui. Simplesmente temos que lutar por justiça. Nada mais, não pedimos outra coisa além de justiça. Uma das vizinhas ali da rua me contou que o pai, a mãe de Baruch, era casada. Ela se apaixona pelo pai do Baruch. Eu não tenho certeza, né, que o pai do Baruch matou o marido dessa senhora para ficar com ela. Ele teve que ir embora para Tijuana e passar muitos anos lá. Quando ele voltou, Baruch já tinha 7 anos. Então, obviamente, a família dele estava mal, né? Então, eu sinto que por isso também ele dizia para minha filha que a odiava, que não gostava da nossa família, que éramos unidos e que ela tinha trabalho, casa e tudo. Então eu disse, não é minha culpa, né? Porque eles moravam numa casinha e eles tinham muitas carências. Falei para minha filha, essa foi a vida dele, você teve outra. Não posso fazer nada por ele. E como eu falei para minha filha, eu não sei porque ele te odeia e tem raiva de você. Se ele é seu parceiro, se diz que te ama, então ele não te ama, né? Quer dizer, para ficar te dizendo tudo isso, para te submeter, para te rebaixar, para falar essas coisas para você. Porque, obviamente, quando minha filha começa a ganhar peso, ele dizia para ela que ela estava muito gorda, que estava muito feia, que já não a queria mais. Quer dizer, ele começava a atacar ela desse jeito, né? Verbalmente, psicologicamente, eu já começava a ver que ela não estava bem. De repente, ela começa a emagrecer. Porque ele falava muito isso para ela. E nós temos todas essas mensagens porque ela conversava muito com a tia dela. E ela dizia, olha tia, é que ele falou que eu estou muito gorda, que ele já não me ama mais. E tudo, todas essas coisas que ela aguentou e que o perito diz que como era um acordo, então não vale. Porque elas concordaram em se relacionar assim, em tipo ficar mandando mensagens, fotos e de não falar com ninguém. Ou seja, que não se pode fazer nada. Então eu sinto, não sei como são as leis, mas isso não é justo. Não é justo que se ele já não a queria mais, de verdade, quer dizer, eu não sei se foi ele, mas para mim ele é o primeiro suspeito.
Inconformados com o laudo oficial, a senhora Susana e seu irmão compartilham conosco a versão dos fatos que, na perspectiva deles, pode ter acontecido naquela tarde. Segundo explicam, embora a cena em que encontraram Zaida parecesse contar uma história específica, para eles havia muitos elementos difíceis de ignorar. Seu jeito de ser, seus planos, suas ações anteriores e, principalmente, o relacionamento que mantinha com Baruch. Fatores que, segundo eles, não coincidiam com a conclusão a que as autoridades chegaram. Olha, agora que já passou um tempo... Bom, depois que levaram minha filha, fomos à casa dela para pegar as coisas. Eu me sentei na cama dela e dessas coisas que você começa a olhar, né? Vi o travesseiro dela com sangue. Mas no momento eu pensei, não sei, né? Não sei por que teria sangue. Não dei importância. E o lençol também tinha sangue e eu pensei, na minha opinião, pensei, ou eles brigaram ou ele bateu feio nela. E achou fácil enforcá-la. Porque, te digo, ela tinha agora sim os braços marcados. E eles sempre brigavam. E minha filha não era de, sim, de deixar, sabe? Ela também se impunha quando precisava. Ou seja, ela não se deixava dominar por ele. Então eu dizia para ela, não haja assim. Ou não briguem desse jeito, porque um dia isso vai acabar mal. Não, é que ele não vai ficar me dizendo isso. E mais coisas assim, sabe? Ou seja, já era um relacionamento muito tóxico. Por isso também disse não, não é possível que ele não quisesse que eles terminassem. Porque eu tenho que... Minha filha disse para ele, olha, vamos terminar para que você não sinta assim tão de repente. A gente se vê um dia sim, um dia não. E assim, pouco a pouco, vamos nos afastando. Ele começou a gritar, não, como assim? E não sei o quê. Então minha filha desligou e disse, a gente se vê lá. Então eu te digo, foi um relacionamento muito tóxico. Que para mim, assim, do jeito que eu vi as coisas, eu sinto que ele teve algo a ver com isso, né? Porque, como diz meu irmão, você não encontrou vestígio nenhum. Tipo, por mais que você procurasse, nada. Então, o mais estranho, te digo que quando eu abro a mão dele, eu encontro um comprimido. E te digo que a perita me diz, aí está a prova. Sua filha se drogou, ela se matou. Então, não, eu disse não, e eu continuo com essa ideia de que não, porque não é possível. Se ela tinha tanta vontade de ficar com o filho dela, de terminar a faculdade, quer dizer, não entra na minha cabeça que um dia ela dissesse, já cansei e vou me matar, sabe? Eu em nenhum momento a vi deprimida, pelo contrário, né? Quer dizer, eu sempre dizia para ela, tenha força. E pronto, tenha força, você consegue. Trabalhávamos juntas, descíamos para jantar juntas. Quer dizer, não, tipo, o tempo todo estávamos juntas. Que eu nunca, como diz a perita, que ela estava deprimida. Não, eu nunca a vi deprimida. Diante do que aconteceu, para mim foi estranho dizerem que ela tinha se enforcado. Porque quando eu cheguei, o corpo dela não estava muito afastado do chão. Estava a centímetros, ou seja, se ela ficasse na ponta dos pés, dava para alcançar, dava para respirar. Então, pelo que eu vi da cena, essa pessoa bateu nela. E ao ver que ela tinha matado, ou que com um golpe ruim acabou matando, ela foi e pendurou a menina para dizer que ela tinha se suicidado. Foi assim que eu vi a cena. E além disso, quando eu a vi enforcada e avisei minha irmã, comecei a olhar a casa, porque eu fui policial há alguns anos. E comecei a olhar o chão e estava impecável, limpo, só dava para ver minhas pegadas de quando eu entrei. E a casa estava impecável. E bom, eu conheci a minha sobrinha.
Ninguém é perfeito e às vezes você deixa sua roupa jogada, sua toalha por aí. Mas com ela não, naquele dia estava tudo dobrado, tudo perfeito. Ou seja, parecia que alguém manipulou e apagou os vestígios. Como policial ou ex-policial, percebi isso. E eu disse: não, isso não foi um suicídio. Aqui teve um problema. Eles devem ter começado a brigar, trocaram socos, palavras. Ele bateu nele, bateu feio. E como agora a vida do parceiro da minha sobrinha é cheia de psicotrópicos. E ele voltou a usar drogas. Ele já foi ao psiquiatra e tomava psicotrópicos? Bom, isso já estava controlado, mas pelo que eu soube, ele não parava de usar drogas. Então, eu acho que ele entrou em crise e teve um ataque de ansiedade que o levou a reagir dessa forma. Não, eu não vejo outra solução para esse problema, além de que ele foi quem cometeu o feminicídio e ele limpou as digitais, limpou o chão. Tudo estava perfeito. Eu disse: não, cara, isso não me parece normal. E depois, bem, as autoridades lá em Cuautla são muito corruptas. Há muita extorsão, há muita corrupção. Então, na maioria dos casos de feminicídio e de extorsão, e matam as pessoas por extorsão, bem, na maioria das vezes não fazem nada. Esse é o problema pelo qual, bem, nós também estamos lutando e exigindo justiça, bem, por outros meios, por outros caminhos. Por quê? Porque aí simplesmente é assim: eu te dou atenção se você investir. Eu te cobro para investigar e até coloco o cara na cadeia. Se você não tem, bem, não posso fazer nada por você. Encerramos o caso e vamos para o próximo. Assim são as autoridades em Cuautla, Morelos. Lá não existe justiça. Agora tudo é corrupção. Ninguém te dá atenção. A não ser que você seja uma pessoa muito importante ou tenha muito dinheiro para que comecem a trabalhar no seu caso. Então, para mim, pessoalmente, do jeito que eu vi a cena, essa pessoa chamada Baruch foi quem cometeu o feminicídio da minha sobrinha. E ele diz que não, que, bom, ele se contradiz muito, né, pelo que eu ouvi quer dizer, da declaração dele. Mas como eles já não se importam com nada e nem querem trabalhar, e tem muita corrupção. E agora, se você tem dinheiro, você vale alguma coisa. Você paga para que investiguem e para várias outras coisas. Assim é o governo lá de Cuautla. Zaida sempre gostou de fazer exercícios. Ela gostava da natureza. Ela estudou para ser técnica de laboratório. Ela começou a trabalhar. E ela estava muito animada porque, bem, já iam efetivá-la. E, bem, obviamente, né, ela era quem arcava com as maiores despesas, porque, bem, Baruch não... Bem, ele não cobria todas as despesas, né? E eu realmente dizia para ela: ai, filha, isso não funciona. E ela me dizia: não, mãe, é só até ele terminar a faculdade e tudo mais. E ela dizia: tá bom. Ela sempre foi muito alegre com todo mundo, sabe? Porque às vezes eu dizia: não, não quero fazer isso. E ela: não, sim, mãe, vamos fazer isso. Tipo, ela estudou confeitaria, já nem sabia mais o que estudar. Quer dizer, ela entrou nisso, também estudou para ser instrutora de zumba. Ela tinha muita vontade, sabe? Quer dizer, vendia, tipo, raspadinhas, já nem sabia mais o que vender, né? Porque ela vendia colchas, vendia toalhas, de tudo, mas ela sempre estava muito ativa. Quando ela começa a se relacionar com o Baruch, aí sim ela começa a diminuir tudo isso. Toda a alegria dela, toda aquela energia que ela tinha começou a desaparecer. Ela parou de falar com meu irmão, com meus sobrinhos, porque ele dizia para ela: não, é que eles te olham com malícia. Não, é que eles só te querem por isso. Porque se eles te pegam aqui é porque já querem alguma coisa. E minha filha me dizia: não, mãe, é que já não falo muito com meu tio, porque depois ele me pega aqui. E eu disse: a vida toda ele te tocou assim. A vida toda. Não, é que o Baruch disse que isso é estranho e suspeito. Então ela parou de falar com meus sobrinhos. Meu sobrinho naquela época tinha 15 anos.
parou de falar com ele também, porque esse Baruch dizia que o primo também era pervertido. E eu dizia para ela, como assim se é seu primo? Tipo, não, ele é meu afilhado, eu criei ele desde pequeno. Tipo, também não, 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 não. Ela era alegre. Eu dizia para ela, me ajuda a cortar a grama, me ajuda, agora a gente tem uma árvore de goiaba, vamos lá, vamos colher. Mãe, faz isso, faz um pudim, faz, tipo, tudo. Ela era a minha motivação e eu era a motivação dela. Trabalhávamos juntas. Trabalhávamos no seguro social, ela trabalhava no laboratório e eu trabalhava no outro andar, na área de ambulâncias. Então ela, mamãe, você já terminou? Sim, vou descer para te buscar para irmos jantar. Sim, ela já estava descendo para me buscar. Jantávamos lá com minha colega quando levávamos a janta. Ou descíamos para o refeitório para jantar e sempre íamos de mãos dadas, íamos conversando. Ou seja, o tempo todo era assim. Ou seja, por isso para mim parecia algo incoerente o que a perita disse. Não, não, não entra na minha cabeça. Ou seja, desde pequena ela era alegre, a gente fazia as festinhas dela. Ou seja, nunca teve nada assim que eu dissesse, ai, de eu achar ela estranha, sabe? Desde pequena, não, não, não. Sim, ela era agressiva porque nunca deixou ninguém passar por cima dela. Tipo, mal falavam alguma coisa para ela no ensino fundamental. E sim, né? Ela sempre enfrentou de igual para igual e nunca deixou ninguém passar por cima dela. Por isso, para mim, era estranho que ela deixasse ele fazer isso. Porque ele realmente gritava com ela ou fazia coisas, né? Eu te digo que ela chegava assim com os braços e ela me dizia, ai mãe, é que ele estava bravo. E você já sabe como ele fica. Eu disse, não, não, Zahida, isso não pode. Tipo, se já começou uma vez, vai continuar. Não, 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 foi só dessa vez. Mas ela não me contava. Eu não sei se ele a ameaçava. Não sei. Na verdade, eu não sei o que foi. Mas volto ao mesmo ponto. É algo que não faz sentido, né? Se ela disse, fomos fazer compras. E realmente foi muita compra de mercado, porque essa compra do mercado durou 2 anos, a dela e a minha. Aqui compramos na segunda-feira, 21 de novembro, e ainda era quarta-feira. Ela comprou uns potes para colocar o arroz, recipientes assim para deixar tudo bonitinho. Ou seja, não, tipo, não faz sentido, né? Ou seja, na geladeira dela estava cheia, tinha carnes, tinha verduras, ainda foi comprar frutas. Ou seja, ela sempre se esforçou para comprar todas as suas coisas, comprou sua mesa de jantar, sua geladeira. Ou seja, apesar de ela me pedir, mãe, me dá uma força, compra para mim no seu cartão que eu vou te pagando, vai. E eu sempre ajudava ela nisso, por isso que eu te digo que não. Não entra na minha cabeça que a perita, tipo, tenha essa determinação de dizer, não, ela se suicidou e que não quis investigar mais. Tipo, eu já vi e ouvi outros casos que quando isso acontece, sabe, eles isolam a casa, fazem a investigação e ela não quis fazer nada disso, nada, nada, ela determinou, se suicidou e pronto, tipo, não. Eu avisei minha irmã e minha irmã, depois, quando eu avisei ela, ela realmente chegou. Eu esperei minha irmã chegar para ver a situação e depois ligamos para as autoridades, sabe? Temos que chamar uma viatura para que eles tomem conhecimento. Agora eles ficam cientes do ocorrido, mas depois no processo as investigações não foram como deveriam ter sido. E eles revisaram o celular dele e nem sequer mostraram para gente para dizer, olha, isso foi o que aconteceu. Então, eu sei que no fundo o que disseram para minha irmã foi algo incoerente, sabe? Porque não deram uma explicação para ela, assim, com fundamentos. Tá entendendo? Só disse a ela, não, ele se suicidou. Aham, não quiseram nem mostrar o celular, as mensagens, tudo isso.
porque ela estava trocando mensagens com a mãe dela, estava trocando mensagens com o filho dela, também estava trocando mensagens com essa pessoa, Baruch estava trocando mensagens, e não quiseram devolver esse celular para a minha irmã, nem sequer deixaram investigar. Ou seja, já ficaram com ele e não quiseram mais, agora sim deixar as coisas mais claras para a minha irmã e para nós como família, né? Tudo parou por aí? Não, eu vi tudo muito rápido, né? Porque chegaram assim, na verdade só chegaram os peritos e tipo, vamos levar o celular, tirar fotos e pronto, vamos embora. E levaram o corpo. Quer dizer, não vi uma investigação aprofundada. É que as autoridades já estão muito ruins, né? Não posso culpar um prefeito, um governador, porque todos estão envolvidos. Eu que moro lá e o pessoal do povoado sabemos como está a situação lá. Sim, muita gente até tem medo de falar porque, você não sabe em que momento pode acontecer algo com você por levantar a voz, sabe? É tanta corrupção e tantos os homicídios que, as pessoas já até têm medo de falar, né? Você já não sabe se quem vai te matar é um policial, o governo ou o crime organizado. E lá está tudo errado. Lá você paga impostos, paga extorsão, paga para o crime organizado. E, ou seja, né, um mundo de corrupção. Lá não tem autoridade. Há muitos homicídios, feminicídios. Tá tudo muito, muito ruim, né? Estruturalmente, o governo, em questões de feminicídio, extorsão, homicídios, está inundando Cuautla. As sequelas emocionais que as famílias enfrentam ao perder um ente querido de uma forma tão dolorosa são profundas e devastadoras. Suzana compartilha conosco o quanto tem sido difícil e pesado continuar com sua vida depois que tiraram dela a pessoa que mais amava. As sequelas emocionais que as famílias enfrentam ao perder um ente querido de uma forma tão dolorosa são profundas e devastadoras. A senhora Suzana compartilha conosco o quanto tem sido difícil e pesado continuar com sua vida depois que tiraram dela a pessoa que mais amava. O luto, ela diz, não acaba com o tempo. A ausência se faz presente em cada espaço, em cada lembrança e em cada momento do dia a dia, deixando uma ferida que transforma para sempre a vida de quem fica. Bastante. Desde aquele dia em que a encontramos assim, eu já não durmo, tomo remédios para dormir, mudou minha relação com meu marido, com minha família. Já não sou tão apegada a eles o tempo todo, quero ficar sozinha. E fico pensando e pensando, mesmo já tendo ido à psicóloga, à tanatóloga, quer dizer, já fiz vários exercícios, né? Que é para fechar ciclos, para perdoar, para tudo isso. Mas como eu disse, te arranca um filho dessa maneira e não é tão fácil dizer, sim, já fui à psicóloga, já superei. Quer dizer, mesmo que te digam, não chore mais, não investigue mais, não é assim, não, você não consegue porque não tem paz. Porque quando eu encontro ele e ele zomba de mim e o pai dele também, não, quer dizer, você pensa, não pode ser possível. Não é possível que eles circulem como se nada tivesse ocorrido e nem tenham sido detidos um dia para investigação. Quer dizer, não entra na minha cabeça, por isso sua vida muda totalmente. Você já não é a mesma nem no trabalho, porque agora mesmo fizeram um exame em mim e de novo querem me mandar para o psicólogo. E como eu disse para a doutora, isso é algo que não vai passar, né? Porque é uma dor, é um trauma, quer dizer, ver sua filha assim, ver meu neto, né? Que sempre vai precisar da mãe dele. Mesmo que você tenha seu pai, não é o mesmo amor. Sua mãe é quem te acoberta, sua mãe é tudo, né? A que te protege, a que cuida de você, ou seja, mãe é tudo. Então, quando tiram do meu neto a mãe dele aos 9 anos, imagina só, né? E que ele chega na escola e todo mundo começa a murmurar porque tudo saiu do controle. E começaram a dizer, não, é que a mãe do Adonai se suicidou e se enforcou assim, sabe? Ou seja, os colegas dele foram
Não sei como ficaram sabendo. Mas começaram a rimar a maior confusão na escola inteira. Ele parou de ir por causa disso, porque ele chegava e todos começavam a zombar dele, a dizer: "Ai, eu tinha esquecido que você não tem mãe". Então, obviamente, isso começou a afetar meu neto. E ele e eu somos muito apegados, assim como eu era com minha filha. Então, obviamente, quando eu o vejo, ele começa a conversar comigo, né? Me dói vê-lo assim, me dói a situação dele, quer dizer, nem sei como ajudá-lo, né? Quer dizer, por mais que o tenhamos levado ao psicólogo, ao tanatólogo, volto ao mesmo ponto. É algo que não se apaga tão facilmente. Sim, sim, porque agora que ele viu a entrevista que fizeram com o avô dele, ele disse que já estava disposto a declarar tudo o que ele tinha vivido com Baruch e com a mãe dele. Desculpa, nem falei o motivo. E ela começou a me dizer: "Vovó, é que ele maltratava minha mãe. É que eles estavam no quarto onde a mãe dela morava. Ele tinha o quarto dele, esse Baruch, e dizia para minha mãe: 'Vamos para a laje', e diz que ele puxava ela. Ele a levava puxando, começavam a discutir, diz ela, sempre brigavam. E diz: 'Por isso agora já estou disposta a depor de novo. Agora sim já tenho. Me sinto capaz de contar tudo isso. E se antes não, porque eu sentia muita dor, sentia medo. Quer dizer, eram muitas coisas que eu sentia', diz ela, 'mas agora já estou disposta'." Então eu disse: "Sim, filho. Esperamos que esse caso seja reaberto. E se você tiver que ir, nós vamos. Vamos lá declarar." A perita não quisou no começo. Isso foi porque ele é uma criança e ia se traumatizar ainda mais. Então, como eu digo para o meu marido, mais traumatizados do que estamos não tem como, né? Porque a cena que vimos não foi nada agradável. E pior ainda quando meu filho chega e vê a irmã dele. Obviamente sinto uma dor intensa porque eles também eram muito unidos. Então, na hora que meu filho viu minha filha assim, enforcada, ele começou a chorar e a porta da área de serviço tem um vidro com umas grades, né? E então meu filho nisso bate, corta a mão e parte do braço. E assim, é uma cena horrível, né? Porque você já não sabe o que fazer e já leva ele para a ambulância. E a ambulância sabe o quê? Eu tenho que levá-lo para o hospital porque abriu muito. E aí os policiais lá não sabem o que é. Que você é a dona da casa, não pode ir embora. Ou seja, é uma confusão terrível. E eu te digo, no final das contas, todos nós sofremos um trauma e um luto, né? Porque assim, o pai da minha filha tem o luto dele como pai, meu filho tem o luto dele como irmão. Eu, porque por ser mãe dela, fico pensando e pensando e digo, não é possível. Não acredito que tudo isso aconteceu e que ele haja como se nada tivesse ocorrido. Não sei se ele foi culpado. Tenho esse problema. Sempre tive o sentimento de que sim, pela maneira como ele a tratava, pela maneira como ele proibiu tantas coisas para ela. E não fui só eu que vi, né? Quer dizer, minhas vizinhas no trabalho, amigas dela, porque ela ficou doente em julho de 2020. Ela pegou Covid e ele não deixava ela sair nem mesmo até a esquina. Assim que ele saiu para trabalhar, ela saiu, foi ao posto de saúde e me ligou. Sabe de uma coisa, mãe? Não tenho dinheiro. O que eu faço? Então mandamos dinheiro para ela. Uma amiga também mandou dinheiro porque ela estava muito mal. Estou te dizendo que ela estava com Covid. Ele agiu como se nada tivesse ocorrido e nunca contou que minha filha estava com Covid. Quer dizer, ele nunca veio à nossa casa, sabe, senhora? Acho que vamos trazer a Zaida porque ela está mal. Não sei nada. E minha filha, justamente para que a gente não o afastasse dela, não me contava. Até que ficou sem dinheiro. Mãe, é que sabe o quê? Eu estou muito mal. Então já mandamos dinheiro para ela, já compramos remédio também.
Nós a trouxemos aqui para casa e ele nem sequer. Então te digo, foram muitas coisinhas e foram coisas que as amigas da minha filha também ficaram sabendo de como ele a tratava. Então te digo, quer dizer, talvez a gente como mãe pense, estou vendo errado, né? Porque não gosto do Baruch. Já estou vendo coisa onde não tem. Mas até as amigas, as vizinhas, então eu não estou errada. Não estou errada em suspeitar que tenha sido ele, né? Então, para mim, ou seja, eu realmente quero essa justiça de que investiguem e, se for preciso exumar minha filha, volto a dizer o mesmo. Eu sei que não vou trazer minha filha de volta e ninguém vai me devolver ela, mas pelo menos ele não vai sair assim de mãos abanando. Pois mal, porque nesse período em que acontece o que aconteceu com minha filha, começo a fazer os trâmites para a pensão por orfandade do meu neto. E para que me dessem o que era do afore dela, tudo isso que não conseguimos resolver porque ficam nos enrolando, e começo a me sentir mal, minha garganta e meu ouvido doíam, começam a fazer exames e me detectam um câncer de tireoide. Me operaram da tireoide, obviamente eu estava em tratamento e tudo mais. Passa um ano quando vou dar entrada e entregar todos os documentos para a pensão. Me dizem que já tinha passado um ano e que não dava mais para fazer nada. E aí expliquei para a moça, né? Falei, sabe o quê? É que, olha, aconteceu isso comigo e isso, fiquei doente, fui operada. Ela me disse, esse não é meu problema, eu não posso fazer nada aqui, só isso. Eles dão um ano para resolver todos os seus problemas e trazer todos os documentos para que seja concedida a pensão por orfandade. O prazo venceu e agora não dá mais para fazer nada. Quanto à Afore, nos fazem ir e voltar o tempo todo. E, bom, então eu te digo, foi da tireoide e depois psicologicamente e também me operaram do útero, me operaram dos meus dedos. Ou seja, começou assim. E além disso, eu tomo um remédio para dormir, porque meu corpo e minha mente ficaram em stand-by, porque eu já não durmo mais. Sim, para dormir. Porque, como o psicólogo me diz, é que a sua mente está alerta por causa do que aconteceu com você. Não quer, ou seja, seu corpo não quer te fazer dormir por causa disso, né? Porque agora está realmente atento caso volte a acontecer um evento parecido, por isso está alerta. E não sei, não sinto sono. Não sinto sono, ou seja, tenho que tomar meu remédio de qualquer jeito, senão não durmo. Obviamente mudou meu humor, mudou meu relacionamento, digo, com meu marido, ou seja, não, eu quero dizer. Bom, para mim é o mais importante. Minha filha, né? E infelizmente ela não está mais aqui. Ninguém vai trazê-la de volta, né? Mas minha mente continua, não sei, e por que ele continua solto, e por que isso aconteceu, e por que aquilo. E são coisas que não te deixam dormir, não te deixam em paz, não te deixam mais ter um bom relacionamento com outras pessoas, né? Porque eu já estou com dificuldade de me concentrar. Pode ser que depois eu já esteja no trabalho também, não sei, já não tenho mais esse interesse, né? E como a psicóloga me dizia, você tem vontade de fazer ou de tirar a própria vida? Eu disse, não, 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 em nenhum momento. Jamais passou pela minha cabeça, né? Desde que aconteceu o que aconteceu com a minha filha, jamais. Mas a minha vida já não é mais a mesma, né? Porque apesar de eu ir a grupos de pessoas que passaram pelo mesmo, tipo, é como se eu estivesse presa no meu próprio mundo e não quero ouvir, sabe? O que dizem, o que... Não, é que tem que fazer isso para tentar amenizar a dor. Não, eu não quero. Tipo, a única coisa que eu quero justiça, quero ver ele, sabe? Tipo, são muitas coisas que não me deixam em paz. E por mais que me digam, deixa nas mãos de Deus ou de quem você quiser, isso demora muito. Eu não consegui chorar desde que eu a vi assim. Não, 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 eu não consigo chorar, tipo, por mais que eu queira, sabe?
Desde que eu a vi, eu não consegui chorar, porque eu tive que resolver os papéis da casa, os papéis para levar ela para a promotoria, tudo isso. E depois, estando na promotoria e na funerária, me perguntam: para qual cemitério vai? E eu disse para eles, porque somos desse povoado, né, de Santa Catarina, eu falei para o povoado de Santa Catarina, para esse cemitério, né, colocam no documento da funerária que ela vai ser sepultada no cemitério de Santa Catarina. Levamos o documento para esse... É como um comissário, né? O de lá do povoado de Santa Catarina. E eu disse: olha, aconteceu isso com minha filha e queremos sepultá-la aqui. Ele me disse: não, porque sua filha tem o título de eleitor de Morelos. Eu disse: sim, mas nós somos daqui. Minha filha se casou com fulano de tal. Eles são daqui. Ele não quis, não quis, não quis e nos disse: mesmo que me dê 100.000 pesos, eu não vou deixar que sua filha seja sepultada aqui. Então você imagina, você já está com a dor, com todo o problema, e ele diz: não. Eu disse: então onde vou sepultar minha filha? Voltamos para casa, eu falei com meu marido e ele me disse: sabe de uma coisa? Minha mãe tem nesse cemitério, agora fizeram a cripta dela com 6 espaços. E ele disse: vamos pedir para ela deixar um espaço para a Zaida, vamos conversar com ela. Ela disse que sim, então voltamos a falar com o comissário responsável, né? E aí falamos para ele: sabe de uma coisa, ok, não precisa me dar um pedaço, mas aqui minha sogra vai nos dar. Agora ela tem 6 gavetas, podemos colocar lá. Ela me disse: não, que não entende, que não quero sua filha aqui, ver o que você faz, mas aqui eu não a quero. Voltamos de novo, e aí começamos a perguntar para a família: quem tem, né? Ou um pedaço, não sei, né? Onde enterrar minha filha? Até que uma prima do meu marido disse: sabe de uma coisa? Eu tenho. E então vamos aos escritórios para que façam todos os trâmites. Vamos ao cemitério. Eles verificam todos os documentos e nos dizem que sim, que no domingo temos que sepultar ela. Para isso, eles já revisaram todos os documentos e amanhã esperamos vocês. À 1 da tarde, ok. Chegamos no domingo, à 1 eles revisam os documentos de novo e dizem que estão errados. Levem sua filha porque, olha, não, está tudo errado. Não está direcionado para este cemitério. E eu digo: como você acha que eu vou levar ela embora? Quer dizer, não, o pessoal já está chegando. Como você acha que eu vou levar minha filha de volta? Não, eu não posso aceitar ela, porque aqui diz cemitério de Santa Catarina e não está direcionado para este, é outra confusão. Voltamos a perguntar, para ver quem pode nos ajudar. O negócio é que já chamaram o diretor do cemitério. E aí, ele nos dá a chance de sepultá-la e diz: mas enterrem ela assim mesmo. Que o pessoal da funerária vá até Coautla para resolver esse documento, porque assim ela vai ser tratada como um pacote. A gente enterra ela e corre. De novo para Coautla para resolver esse documento, agora direcionado para este cemitério. Então, em que momento... Pois é, nem sequer me deu chance, né, de viver esse luto, né? Não me deu tempo? Bom, não. Tanto que tivemos que resolver tanta papelada, não me deu tempo de viver esse luto, de chorar por ele, de nada. Não, porque eu via meu filho arrasado, o pai dele, quer dizer, meus pais, e ainda por cima. Meu sobrinho, então, eu tinha um cachorro, um Akita. O cachorro mordeu meu sobrinho, mordeu a coxa dele, ou seja, tudo ficou complicado para mim, tudo. Quer dizer, em que momento eu ia sentar para chorar? Eu nem tinha cabeça, sabe, para chorar. Eu olhava para o meu filho e pensava: o que eu vou fazer? O que vou dizer ao meu neto quando ele chegar? Como eu vou explicar? Eu não tinha palavras, sabe?
Até agora a gente tem disfarçado, né? Porque se nós já temos o trauma, imagina ele, né? Ele viveu isso com 9 anos, passou 2 anos vendo as brigas, tudo o que acontecia. Então, né, é algo que não te dá tempo nem de pensar, nem de chorar. Só quando estou sozinha em casa. Quando vou para o trabalho e lembro de quando íamos juntas, é aí que eu choro. Mas assim você me vê desse jeito, né? Conversando no trabalho me dizem, nossa, você parece tão forte, parece que já superou. E eu disse, não, você não sabe como eu estou por dentro. Você não sabe como eu me sinto, né? A impotência, tudo o que eu carrego, que eu não posso consertar isso. Não tem um jeito, né? Tipo, você procurar a justiça e eles falam, ah, não tem como, né? Bom, ela quis assim, ela viveu assim, então não tem jeito. E você pensa como é possível, né? Tipo, deixar que continuem fazendo isso. Como eu disse para a perita, tipo, hoje foi minha filha e se amanhã for a sua filha. Não, ela disse, isso não vai acontecer. Tá bom? Vou te dizer, é uma dor que você carrega para sempre. E não é tão fácil se desprender, né? Esquecer. Não é fácil. E de verdade que, bem, eu gostaria, né? Quer dizer, eu já vi tantos casos que eu digo não é possível. E realmente é horrível que você queira chorar. Que você queira colocar tudo isso para fora, mas não consegue. Você não consegue porque é, não sei, não sei, é algo que seu corpo não deixa, não deixa que você desabe. Que não sei, não sei se sou forte, não sei. Mas que eu sofri um trauma, sim, eu sofri, que minha vida mudou bastante, bastante, porque agora eu não quero mais conversar sobre nada. Ou seja, eu me afastei dos meus colegas por uns 2 anos. Não queria que me perguntassem o que aconteceu, como você se sente. Eu me isolei, eu chegava e me trancava, não queria ver ninguém. Porque não queria ser questionado. Mas agora não vou te dizer que já superei, que já não dói mais. A perda da minha filha vai doer para a vida toda, né? Porque foram 27 anos. Então agora eu digo, bem, agora eu tenho que fazer barulho para que façam justiça, né? Porque não é só a minha filha, são muitas, muitas mulheres que passaram por tudo isso, na verdade que já não estão mais aqui, né? Que foram assassinadas, ou seja, aí você pensa. Suzana pede, acima de tudo, justiça. Em seu testemunho, ela alerta para não ignorar sinais de alerta em relacionamentos, as bandeiras vermelhas. Não importa o quão forte seja o amor ou o carinho que exista por essa pessoa, ou, dito de outra forma, a dependência emocional. Para ela, reconhecer a tempo as condutas de controle, violência ou manipulação pode fazer toda a diferença. Hoje, seu principal objetivo é que o caso de Zaida não caia no esquecimento e que algum dia possa ser encontrada a justiça que sua família continua esperando. E por que não haja mais vítimas, principalmente desse homem ou de homens violentos? Então que fiquem bem alertas, volto a dizer o mesmo. O amor é cego, te cega tanto que você nem percebe, né? E como mãe, às vezes você não vê esses sinais de alerta. E como filha, às vezes para não ter problemas ou porque você está muito apaixonada. Você não percebe. Então prestem muita atenção porque isso não é amor. Isso não é amor. Ser maltratada, te proibirem de fazer coisas, ser humilhada, isso não é amor. E que infelizmente te levam à morte. Porque o ciúme, tudo isso, não sei, começa com não faça isso. Tira isso, não use batom, não passe perfume, ou seja, já são sinais de alerta que às vezes você nem percebe, pensa, ah, é só para ele não ficar bravo, mas não é verdade. Então volto ao mesmo ponto.
Às vezes o amor te cega tanto que você não enxerga além. Você coloca ele como seu Deus ou coloca ela como sua deusa e vê o que acontece, né? Às vezes, por não contar para a sua mãe, você pensa, não, é que minha mãe vai me proibir, ou porque eu tenho minha filha, era isso que eu pensava. Aí aqui você vai dizer para eu não ficar mais com ele, pois é. Pois é, né? Porque a gente não sabe como vai ser a reação dela. E olha só no que deu, né? Por não me contar, sendo que todos nós sabíamos de pequenas coisas, né? De como ele a tratava, mas a gente não deu importância até que ela já não estava mais aqui. Depois que tudo isso aconteceu e que todo mundo começou a mostrar mensagens e fotos, tipo, olha, nessa aqui ele disse isso, e aí vem as mensagens dela. Mas agora já não adianta mais, né? Por isso te digo, quero fazer barulho e que haja justiça. Porque não é possível que ele me veja e zombe de mim. Ele já ficou com a minha vizinha e os dois passavam e riam de mim. Então você diz, por quê, né? Por que ele foi tão cruel com ela assim? Porque eu te digo, tipo, ele humilhava muito ela, falava muitas coisas que já estavam afetando ela psicologicamente. Ela já se sentia feia, já nas mensagens dela dizia, olha, nessa foto ele fala que eu tô muito feia, que ele já não gosta mais de mim. Mas volto a dizer, às vezes o amor te cega e não te deixa ver ou dizer, sabe? Ela está aqui talvez por medo, não sei, né? Estou no Facebook, estou como Suzana Velasquez. E no TikTok também, como Suzana Velasquez. E então, sim, é isso. Isso é o que eu peço justiça e agora sim que esse vídeo viralize, né? Só peço justiça, né? Só isso é o que eu quero que seja feito, só justiça, né? Legalmente, como as coisas devem ser e uma boa investigação para que o culpado, que eu sei que foi ele, o senhor Baruch, pague por isso. Só isso, não peço outra coisa. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. E se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail, que é correu@pepmistério.com.mx, ou me escreva pelas redes sociais, você me encontra como Pepe Mistério.